Renato Gildo com a gente já. Como é que vocês estão? Não Eu sei se tô vocês estão feliz. bem, Tô bem. mas eu estou muito bem, sabe? Ganhar, Chega a ganhar estar com o olhar clássico, abaixo. ganhar clássico é bom, ganhar dois clássicos é melhor ainda. 2 de 4 a E 0. os dois de 4-0, meu amigo. Não tem preço. É aquela coisa, né? Eu acho que tá faltando competitividade aqui no futebol pernambucano para o A Náutico, última né? vez que eu ouvi isso, tipo, o esporte, não é? O esporte não cabe em Pernambuco. Não deu bom, não. Só quero te dizer isso aí. A última vez que eu vi um discurso nessa linha, deu bom, não. Mas às vezes dá, às vezes dá. Tô procurando Tu aí tá nessas jogar, vezes, né? quem sabe na Europa, buscar times assim que seja do mesmo nível do Náutico, né? 2-4-0, Liechtenstein, né? Algo 2-4-0, né? assim, né? Veja só, quem diria que dois clássicos ia ter um saldo de gol de 8 gols? É. E nenhum gol sofrido. Não, Totalmente. eu não me recordo. Isso aí é coisa da era Ebador, eu acho. Assim, mandava Já, lapada ô, de roubo. Cássio, já puxasse qual foi a última vez que teve uma goleada com essa diferença em cima do Santa? Veja, eu parei de contar na última vez que o Náutico tinha goleado o Santa, que tinha sido a final de 2004, quando o Náutico fez 3-0 no Arruda, no jogo de volta daquela final, o Náutico foi campeão pernambucano em 2004. E parei ali justamente para ver, eu considero 3-0 goleada. E no blog eu já tinha feito o levantamento da maior goleada, que é justamente 2 gols a mais. Em toda a história, o Náutico inclusive flertou ali para fazer a maior goleada da história, em que desse caso é dos dois lados, porque é maior a favor do Náutico, é um 5-0 em 1944. O Náutico ficou a um gol, Atos e alvirrubros aí, de igualar. A maior goleada do Náutico foi estabelecida há 82 anos. Aquele chutezinho de Rock Kennedy ali na... Aquele chute de Rock Kennedy que ele defende ali na reta final. Não foi tão difícil, mas se entra ali e faz essa história. E a maior goleada do Santa foi um 5-0 em 1991. Cada um aplicou essa goleada apenas uma vez. E, enfim, por isso que até teve um momento, acho que Fred falou de 4-0 e tal, não sei o que. Eu disse, ó, velho, você nunca viu esse placar, não. Porque mais um gol aí que sai aí, ninguém nem viu, assim, porque acho que não tem ninguém vivo que lembra, eu tava em 44, não sei se lembra não. Mas enfim, o Náutico flertou com essa história, não, só não tem esse dado, posso até pesquisar daqui a pouco para saber o último com 4 gols de diferença, mas a última goleada tinha sido há 22 anos e por pouco não igualou a maior, que foi a 82. Então, já estamos dentro da análise do Náutico, mas eu acho que cabe a gente abrir oficialmente, tá? Essa parte do programa, trazendo Atos com a análise de jogo, para que a gente possa ampliar o que a gente trouxe até aqui, já tendo analisado a partida pela perspectiva do Santa Cruz. Lembrando, Atos, que é uma partida onde o Náutico já se apresentava favorito, né? Não apenas nas nossas análises, mas as odds da Bet Nacional apresentavam isso o tempo inteiro. Quando a bola começou a rolar, a gente viu ali alguma competitividade, né? A partir das escolhas de Marcelo Cabo, de tentar anular um pouco a força do Náutico, né? De pressionar com suas linhas altas. Fez uma proteção do seu sistema defensivo jogando com 3 zagueiros. E, de certa maneira, ia conseguindo fazer um jogo equilibrado até o Náutico abrir o placar com aquele golaço de Dodô. Golaço, golaço, golaço. E o combo, né, que completa esse quadro, que é a expulsão, né, de Matheus Vinícius naquele lance com o Júnior Todinho, né? Isso deixou o jogo completamente aberto para o Náutico, que já era favorito, como eu pontuei. A partir daí, o Náutico foi senhor das ações e, em momento algum, deu a entender que perderia o controle da partida. E foi assim até o final. Queria que você fizesse a sua análise, considerando também esse cenário da excepcionalidade, né, do contexto desse jogo. Celso, primeiro boa noite, né, para você, para Fred, para Cássio, já que agora a primeira fala oficial, né? Boa noite também para quem está acompanhando a gente. Realmente o Náutico ele se colocou para essa partida com esse favoritismo, né, por tudo que foi desenvolvendo, foi evoluindo
na competição, no Campeonato Pernambucano, na temporada. Dá pra gente também falar, assim, na pré-temporada também, né? No momento de contratação, de reforços, o Náutico, dentro de uma limitação, eu vejo muita gente, assim, às vezes dizendo assim, o torcedor do Náutico tá achando que tá com um timaço. Não, o torcedor do Náutico, ele tá confiante com o time que ele tem diante das limitações que o Náutico possui, né? O Náutico tá vindo da Série C, tá agora indo para uma Série B em 2026 e ele tinha limitações claras, não só financeiras, como também estruturais, assim, de um clube que acaba de vir 3 anos consecutivos na Série C, né? Então, é tudo muito limitado, não adianta você querer abraçar o mundo de uma só vez. E dentro dessa limitação, dentro de todo esse contexto, 3 anos de Série C, o Náutico foi fazendo o seu trabalho na montagem desse elenco, que ainda está incompleto, tá? E não vai conseguir deixar ele completo ainda para o Pernambucano. Talvez com a Série B o Náutico consiga alguns reforços para poder deixar o time mais completo. O Náutico foi fazendo contratações assertivas, tá? Às vezes não tão bonitas, né, para o torcedor em geral, que olha, tá vindo um Toró ali, olha, tá vindo um Felipe Saraiva ali, mas toda contratação parece ter sido bastante pensada por uma cabeça central, que é algo que eu sempre cobrei, tá? Sempre cobrei no Náutico. Eu acho que é uma das coisas fundamentais para você fazer futebol com chance minimamente de dar certo, é que tem uma cabeça central, Celso, de ser um cara que ele, quando pense, ele diga, eu vou contratar o centroavante, mas é o mesmo cara que pensa o seguinte, para esse centroavante ter esse perfil, ter esse preço, eu vou ter que economizar no lateral. A minha defesa, ela vai ter um investimento X, porque eu vou precisar fazer um investimento mais nos pontas. Tem que ter uma cabeça central. Quando 4, 5 pessoas, cada um trazendo 2 jogadores, pelos critérios que vai lá saber que passa na cabeça dessas pessoas, a possibilidade de dar errado é muito grande. E essa cabeça central é Guilherme. Óbvio que quem vai assinar no final vai ser Guilherme e Hélio, né? Mas a gente sabe ali que na verdade, quem faz a cobertura do mercado, a leitura do mercado e faz essas negociações com a aprovação do próprio Hélio, mas a gente sabe que é Guilherme dos Anjos. E essas contratações foram sendo feitas, tá? Então, desde um jogador que é meio que um patinho feio, como um Toró, a um jogador que teve uma temporada muito positiva, como é o Juninho, que teve, apesar de ser jovem, mas tinha uma projeção de fazer uma temporada muito forte em 2026, como é o Dudu, um cara que vem ali, desenvolveu bem no Vila Nova, um cara muito jovem, então ele tem muito a desabrochar ainda, então foi isso que foi buscado com a contratação do Dudu. Aí você vai acertando aos poucos, tá? Não vai acertar tudo. Tá? Acho que foi Klopp uma vez que falou que das contratações que você faz, 70% vai dar errado. Às vezes o torcedor não tem essa dimensão. Às vezes o torcedor acha que todos têm que dar certo. Não, a maioria vai dar errado. Mas se esses 30% que você de fato acertar, que venha contribuir, aí sim vai ter impacto no rendimento do time. Então o Náutico fez todo esse trabalho e chegou nessa condição, diante desse jogo, né, de favoritismo contra o Santa Cruz. Assim, não tem o que esconder. O clássico ele vai trazer um certo quê de que as coisas podem se equilibrar por causa da rivalidade, traz isso também. Mas o favoritismo estava ali, estava colocado na parte técnica, na parte física, no encaixe, no ponto de maturação do time na temporada. Isso tudo fazia o Náutico o time favorito para a partida, fora todos os problemas do Santa Cruz, né? E pressionado ali muito por causa das atuações ruins, o Marcelo Cabo ele decide entrar com um enorme retranca, assim, não só retranca, mas com um perfil de time que foi para brigar que eu digo no sentido, no bom sentido, né? Brigar o jogo, né? Tornar o jogo físico, tornar o jogo sanguíneo. Ele procurou isso, muito parecido com o Itamachule. O Itamachule também tinha feito isso na temporada passada, no Clássico das Emoções. Então, Cabo, ele procura isso, né? Então ele entra com 3 zagueiros, entra com 2 volantes. Muita gente está falando dos 3 zagueiros, mas eu chamo a atenção para os 2 volantes, porque são 2 volantes mais de destruição, né? O Balotelli junto com o Pedro Favela, porque o Santa Cruz, ele
pelo menos nos últimos jogos, ele tentava trazer um segundo volante que conseguisse trabalhar um pouco o jogo, né? Ele foi pensado para um Andrei, que estava suspenso para essa partida, mas é um cara que, em tese, vai ter uma capacidade de ter uma saída de bola, de ter um pouco mais de qualidade. E o Cabo para hoje, o Marcelo Cabo, ele traz o Pedro Favela. Então a gente tem o Balotelli, que é um cara de pura destruição, né? Um cara sanguíneo. Trouxe o Pedro Favela, já estava com 3 zagueiros e ainda coloca o Jael. Israel também tem todo esse perfil de ser um cara muito físico, um cara muito brigador, um cara que não vai amolecer no clássico. Ele vai ali lutar o tempo todo. Trouxe o Israel para a lateral direita. O Pedro Costa, que foi o preterido, o substituído, tem um perfil que, por vezes, pode ser um pouco ofensivo. Então, é mais uma posição onde o Marcelo Cabo deixa o time do Santa mais defensivo ou procurando mais a disputa física, como eu citei. E isso baixa a qualidade do jogo. É inevitável, tá? Por exemplo, o Náutico chegou a 4-0. Pode ter algumas pessoas que digam, poxa, eu acho que o Náutico não jogou tão bem. Não vai ser uma leitura correta, porque o Náutico ganhou de 4-0, tá? Então não tem como você dizer que na disputa ali jogou mal. O que acontece é que a qualidade do jogo não foi boa. Porque um dos adversários resolveu ir para esse embate mais físico. Então a gente teve, até o gol de Dodô, a gente teve um jogo muito lutado, que vai dar uma impressão de um certo equilíbrio, mas um equilíbrio ali naquela briga que está acontecendo no meio campo, mas a gente sabe que ali no fundo tem um time querendo colocar a bola no pé e tentar um jogo mais de qualidade, um jogo mais organizado, um jogo mais associativo, quando tiver oportunidade, e um outro time que, na verdade, está na destruição pela destruição. E quando tiver a posse de bola, não vai saber o que fazer com ela. Para mim, Santa Cruz foi isso no jogo de hoje, sabe? Ele não estava. Ele jogou para poder destruir as ações do Náutico e, quando tinha a bola, não sabia o que fazer e tentando se aproveitar de bola parada. No início do jogo, Celso, teve uma bola quase no meio-campo que o Santa Cruz botou todos os jogadores na área e botou o Patrick Alain para alçar essa bola. Então, para mim, ali já mostrou o que é do Santa Cruz na partida. A parte da destruição, e quando for tentar chegar ao gol, vai tentar na bola parada. E bola parada, entenda também bolas de laterais. O Santa Cruz tentou botar todos os laterais no campo ofensivo dentro da área do Náutico. De novo, alguns até fora de uma faixa do campo que a gente se acostuma a ver esse tipo de lance ocorrendo. Então não era só aquele lateral perto da bandeira de escanteio. Tinha alguns laterais ali, bem na intermediária, que mesmo assim o Santa Cruz não se furtou de jogar essa bola na área. Só que esse jogo, ele não acontece até o gol. Não adianta você fazer a leitura até o lance que o Náutico consegue o gol, que provavelmente vai destravar esse tipo de jogo. Por que destrava? Porque o ímpeto de você entrar em campo só para destruir, ele é quebrado quando você toma um gol. Você não vê mais as coisas dando certo. O seu objetivo era levar o jogo daquela forma e você tomou um gol, você está atrás do placar, você agora vai precisar criar alguma coisa. Então, o seu ímpeto baixa e geralmente o que acontece é um domínio do adversário que está tentando propor um jogo mais técnico. E quando o Náutico consegue o gol, esse jogo do Santa Cruz ele meio que se encerra, então você vai ter que fazer uma leitura de 30 minutos, né? Que foi mais ou menos onde saiu Exato. o gol do Náutico, que saiu ali pelo gol, mas poderia ter saído no segundo tempo por cansaço do time do Santa Cruz. E aí eu retomo ao ano passado, que foi exatamente o que aconteceu. No ano passado o Náutico não conseguiu chegar ao gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Santa Cruz estava pregado em campo porque desgasta demais. É um desgaste muito grande. Aí, às vezes leva para aquela leitura de dizer, 2 tempos distintos, quando o time mais técnico consegue prevalecer no segundo tempo. O primeiro tempo foi brigado, no segundo tempo o time prevaleceu. Mas, na verdade, você tem que fazer a leitura do jogo todo, né? Porque o segundo tempo acontece daquela forma porque o primeiro tempo foi muito brigado. Porque houve um desgaste daquele time que se colocou numa situação de ir mais para a destruição e mais para o contato físico. Então o Náutico chega ao gol, né, com um golaço assim de Dodô, um gol espetacular. Vocês devem ter feito essa menção ao gol de Ronaldinho Gaúcho, porque desde o momento que aconteceu. A expulsão dele depois foi para deixar tudo muito mais parecido, inclusive.
Exatamente. Veja, para mim, eu adorei aquela expulsão de Dodô, tá? Porque é o roteiro do herói, sabe? É o cara que começa ficando em cima da bola, toma um cartão amarelo, depois faz um golaço de falta, né? Para Detalhe, tá poder. na regra, tá? Aí muita gente assim, é uma regra nova, mas estava na regra. Ali ele vacilou por desconhecimento. Isso, é a mesma coisa de Paulo Sérgio, né? No ano passado, onde tomou aquelas expulsões por fazer aquele gesto da torcida organizada e o juiz fazendo a leitura de ser um gesto obsceno. Expulsava, tá na regra, é uma questão de rigor da regra, mas você tem que tomar cuidado, né? Porque uma hora ela pode ser aplicada. E Dodô, mas querendo ou não, é um lance de efeito, né? O Dodô procurou fazer esse lance durante o jogo. Aí fez o gol, né? O golaço de falta. E dessa vez, olha, eu acho que sempre houve um debate no Brasil, um debate bobo, sobre se Ronaldinho tentou cruzar ou tentou jogar direto pro gol. Eu sempre achei um debate bobo, porque para mim, claramente ele tentou jogar no gol, tá? Ele tem a capacidade de fazer aquilo e para mim ele fez. Agora, essa de Dodô não tem muito dúvida, Não, não tem muita absolutamente dúvida, direto né? no gol. Claramente direto pro gol. E também, quem quiser achar que foi falha de Roe Kennedy, ache, tá? Não, Queria a gente tratou aqui da seguinte forma. Foi falha de Roe Kennedy, porém foi indefensável. Então, as duas coisas, Exatamente. Foram as duas coisas as no duas mesmo coisas lance. aconteceram. Veja só, Porque pelo pra que ele Roe não Kennedy fazer aquele fez, gol, Fred, Atos, ele pelo teria que que ser avisado que a bola ia ali. Não, veja só. A nossa definição foi essa. Veja a loucura que a gente está falando. A cobrança foi indefensável. Foi. Roe Kennedy falhou. Por que ele falhou? Porque se a cobrança tivesse sido no meio da barra, tinha sido gol. A escolha de Roe Kennedy foi tão equivocada que o simples fato de ter sido uma cobrança direta na barra, não sendo do lado esquerdo, tirou Roe Kennedy completamente da ação. Então, é surreal detalhar dizer isso. Onde a bola foi, Roe Kennedy não chegaria, nem que tivesse feito tudo certo. Tá? Mas ele fez tudo errado. Tá? Ele saiu para um tipo de bola, para um tipo de cobrança que não aconteceu. Mesmo que Dodô não tivesse sido tão feliz e colocado aquela bola na parte de dentro da trave, alta, quase no ângulo, tá? Basicamente no ângulo, e forte, se tivesse sido 3, 4 palmos para a direita, Roe Kennedy não defenderia, porque Roe Kennedy não se posicionou e não se movimentou para que essa defesa fosse possível. Tá? Mas, Atos, já que acabou a partir da questão de Roe Kennedy, você fazendo uma pausa aqui, eu acho que é necessário uma pausa aqui, até pela forma com que você construía a sua análise, que bateu com o que a gente fez durante o jogo, tá? E mesmo com o que a gente trouxe na parte do Santa Cruz, de que havia um jogo e um desenho de partida até o gol de Dodô, que ele não está relacionado ao que aconteceu no jogo. Não foi o Náutico tentando aquelas jogadas, as triangulações que o Náutico faz pelos lados laterais do campo, né, para entrar dentro da área, como fez para golear o Sport depois do primeiro gol, e como fez para golear o Santa nos gols que saíram depois. Tá? Mas, de alguma forma, o que Cabo fez serviu para o que Cabo queria. Tá? O Santa Cruz conseguiu, durante 30 e poucos minutos, basicamente, não ser massacrado e não ser atacado de forma efetiva pelo Náutico. Agora, eu concordo muito com você. O Santa recuperava a bola, não tinha nenhuma coordenação, nenhuma possibilidade de construção, porque não havia gente para isso, quantitativamente, já que estava todo mundo enfiado atrás, e muito menos qualidade para que alguém sozinho resolvesse. Talvez a única bola do Santa que poderia ter levado um risco para o Náutico foi uma bola que eu acho que até o árbitro se equivocou em marcar uma falta que poderia ter sido uma vantagem. Né? O Santa teria um contra-ataque mais claro ali. No entanto, é isso assim. Eu concordo com o que você fala, que havia uma falsa sensação de equilíbrio criada por um time que consegue desarmar, mas o time que consegue desarmar e nunca consegue estruturar o contra-ataque sequer, na verdade esse jogo não está equilibrado.
Na verdade, esse jogo ele tá no limite extremo do 0-0, tá? Ou melhor, no limite do 0-0. O limite extremo seria com o Rockender precisando fazer 2, 3 grandes defesas antes do gol. E não foi o que aconteceu, tá? Mas eu não vejo realmente que o Náutico parou no Santa Cruz ou jogou mal até ali. Agora, não teve nenhuma grande jogada, nenhuma jogada de inspiração até ali. A primeira jogada inspirada do Náutico é a cobrança de falta de Dodô, né? Fred, muito pouco, tá? Mas eu ainda consigo citar umas 2 jogadas que o Náutico tenta fazer alguma tabela e entrar dentro da área. Mas a visão geral, eu vou concordar com você, porque o Santa Cruz, ele teve êxito no que ele se propôs a fazer, Isso. que é destruir. Ele obteve, ele afastou o Náutico da própria área. Inclusive, teve um ajuste, eu não sei, vou chamar de ajuste porque eu não sei se foi intencional ali naquele momento ou se previamente eles já tinham intenção, só não tinha tido um encaixe ali no início da partida. Mas no início da partida, o Santa Cruz estava com essas linhas muito baixas, tá? E era um cenário de jogo bom para o Náutico. Ia ter dificuldade de conseguir construir esse jogo associativo, mas teria opções. Por exemplo, até 15 minutos, eu acho, mais ou menos, o Santa Cruz estava com esses jogadores muito próximo da própria área e o Náutico estava cometendo o erro de, às vezes, numa situação de congestionamento, principalmente ali pelo lado esquerdo, não entender que a melhor forma de você tirar proveito disso é você rodar essa bola para ir para o outro lado. Inclusive, a melhor jogada uma das poucas jogadas que o Náutico consegue no primeiro tempo é fazendo isso, começando pelo lado direito. O Náutico rapidamente pega essa bola, roda para o lado esquerdo e aí você pega a defesa do Santa Cruz com menos jogadores e consegue uma boa entrada na área. Acho que foi o Dodô que finalizou ali, o Roquinho fez uma defesa. Quando eu vi esse cenário, eu disse, pô, esse cenário tá legal. Eu acho que dos Anjos, ele vai dizer, olha, quando vocês estão aqui, por exemplo, no lado esquerdo, vai vir 5 jogadores para marcar. Roda essa bola, porque se tem 5 jogadores aqui, significa que do outro lado tem poucos jogadores. Só que o jogo mudou. O Santa Cruz, ele avançou um pouco mais a linha e tentou brigar mais na altura do meio-campo e até, por vezes, na saída de bola do Náutico. Aí sim pareceu muito com o Itamachule no ano passado, tá? Que é você botar jogadores físicos, sanguíneos, como eu falei, para brigar esse jogo no meio-campo. Não precisa você brigar lá atrás. E nisso o Santa Cruz teve muito êxito no que fez. Qual é a minha crítica? Primeiro que eu sou um crítico geral ao jogo defensivo, ao jogo que abdica de você ir para a parte técnica e ir para a ofensividade. Eu sou um crítico total a esse tipo de postura. E principalmente quando você não tem alternativas. O Santa Cruz hoje não tinha alternativa. A alternativa era a bola parada e o lance de lateral para colocar a bola na área. Até os outros adversários que o Náutico teve, Fred, durante esse campeonato pernambucano, alguma alternativa os adversários tiveram. Até o próprio Sport Sub-20. O Sport, ele não conseguiu desempenhar bem contra o Náutico, mas ele tentou fazer o jogo da qual ele teve sucesso, por exemplo, contra o Retrô, que é sair jogando com essa bola dominada desde a defesa. Ele não teve sucesso. O Náutico foi lá, marcou pressão. Faz muita falta, né? O Náutico para muito o jogo na intermediária. Quando sai da primeira linha, é um rodízio de falta intenso ali. Mas perceba que aquele time do Sport, ele tentou fazer algo que o Náutico foi lá e anulou, mas tentou. Quem acompanhou o jogo do Decisão, o jogo do Maguari, esses 2 times tiveram alternativas de ataque. Sim. Algumas vezes os jogadores do Maguari de Decisão tiveram boas escapadas, se aproveitando da vulnerabilidade defensiva do Náutico, que é uma vulnerabilidade programada até. Porque o Náutico se coloca muito ofensivo, é óbvio que não tem como Vai você faltar ter gente, o cobertor é curto. Vai faltar gente. O Santa Cruz hoje não. O Santa Cruz hoje, para mim, não teve essas alternativas, tá? O jogo defensivo, Fred, o jogo retranqueiro, ele pode ser usado em algumas situações. Eu não estou querendo dizer que sempre você tem que botar o peito pro vento e ser ofensivo o tempo todo. Existe contexto de jogos. A gente viu, né, os times, principalmente os times que disputavam a parte de baixo do campeonato ali na Série A, quando jogar contra o Flamengo, você tem que buscar essas alternativas. Como? Não tem como você bater de frente com o Flamengo, então você vai mais para um jogo mais defensivo, um jogo mais de destruição, para tentar conter um dano, ou quem sabe sonhar com um empate ou uma bola isolada, tentar vencer o jogo. Não era o contexto do jogo de hoje, né?
apesar de todo o favoritismo que a gente aqui registrou, do Náutico tá no melhor momento, mas a gente tá falando do Santa Cruz e Náutico, jogando em casa, com apoio só da sua torcida. E você se limitar a isso, assim, para mim é uma constatação de fraqueza muito grande por parte do treinador do Santa Cruz, tá? Mas eu acho que é o que ele tinha, tá? Também acho. Eu acho que é o que ele Também tinha. acho. Não acho que tinha muito, É. muito o que fazer de É, diferente com as peças que ele tinha. mas ele é treinador do Santa, gente, desde a saída de Itamachule foi quando? Maio do ano passado. Não, mas veja, isso aí a gente concorda, né? A Mas gente, jogo a jogo aí, né? exatamente. Ele Analisando tinha aqui que jogo a jogo. conter, até pensando no trabalho dele. Mas focando no Náutico, Atos. Nesses 5 jogos, 5 vitórias, né? 3 goleadas. Um gol sofrido. As 3 goleadas sendo os últimos 3 jogos, tá? Inclusive quando alternou a força máxima. Já dá para perceber onde mora o risco que não tá se materializando em dano assim. Existe pontos de preocupação que as goleadas estão escondendo. Por exemplo, os 30 minutos basicamente sem nenhuma chance criada. Você projetando para um novo confronto, por exemplo, se voltar a encontrar o Santa Cruz numa semifinal, tem algo que está guardado ali, que pode estar debaixo do tapete, de risco que você se preocupa, porque é um Náutico avassalador, tá? A tendência de você dizer, da resposta ser não, nesse momento é disparado o melhor time, disparado o favorito, e pelo que está jogando não tem muita margem para perder esse título. Onde é que pode estar o risco, tá? Dentro do próprio Náutico. Não é que eu dizer, o risco pode estar no Sport evoluir significativamente. Não, eu quero falar no cenário de hoje. O Náutico tem riscos escondidos ali que os placares estão maquiando ou não estão deixando, pelo menos, que a luz ilumine. Fred, tem e tem muitos, muitos. O Náutico tem muitos problemas, o Náutico tem muitas falhas, o Náutico tem muita coisa a evoluir. E isso eu acho muito bom. Porque mostra que o teto desse time é mais alto e o piso do time é mais alto. Porque Sim, sem a menor se, dúvida. se diante de problemas, que é até fácil de você assistir os jogos e você verificar, eu poderia citar tantos. Um Yuri Silva, que tem problemas defensivos, tem problema também na saída de bola. Mas tá bem, viu? Continua jogando bem. Ele vem desenvolvendo mais na parte ofensiva. O Náutico tem um zagueiro muito pesado, que é Matheus Silva, que é meio que água e óleo pela forma que o Náutico joga, então ele fica sempre muito exposto. Tomou amarelo hoje, novamente, no jogo contra o Sport também tinha tomado, porque o treinador precisa sempre ficar perdendo uma substituição com o zagueiro, com medo de ser expulso. O Náutico tem problemas ali na parte de criação pelo meio, que o Náutico vem jogando muito pelos lados, e talvez vai ter jogos que os flancos vai estar um pouco mais fechado, e o Náutico deveria procurar alternativas para poder jogar mais centralizado. E aí alguns jogadores, por exemplo, o Todinho talvez não venha rendendo o que precisa render. O Paulo Sérgio ainda é o jogador único ali na posição. Então, os problemas, as falhas, as fraquezas, elas estão lá. Eu só vou discordar de você sobre os 30 minutos do jogo, se eu, por esse recorte do jogo, me preocupa. Não, porque para mim foi uma situação totalmente de contexto. O Santa Cruz não ia conseguir fazer aquilo ali durante 90 minutos. Uma hora, a tendência, tá? Não vai acontecer todas as vezes, né? A tendência é que uma hora desaba, tá? Seja por uma expulsão, porque os jogadores estão ali indo para aquele jogo sanguíneo, eu já citei isso várias vezes, seja por tomar um gol em algum momento, uma falha individual, provoca que aquilo ali tudo caia em ruínas, e caiu no gol de Dodô, mas poderia ter caído no segundo tempo, poderia ter caído lá no final do jogo, quando esse time cansasse, por ter feito esse jogo desgastativo, um alto desgaste a partida inteira. Então, os 30 minutos do Náutico não me preocupa, mas o Náutico em si tem vários problemas e tem muita coisa a corrigir, muita mesmo. Muito bem. Meu caro Atos, a gente vai seguir aqui com as nossas análises. Vamos já para os destaques individuais. Mas antes, eu vou chamar aqui
nossa campanha da Bet Nacional, a campanha anti-zica da Bet Nacional. A Bet Nacional tá fazendo a parte dela aí para garantir uma forcinha a mais para buscar esse Hexa, tá? Então, não sei se a turma lembra, mas ficou, pô, deu uma viralizada aquele vídeo em que um gatinho é tirado bruscamente da mesa de coletiva da seleção brasileira, onde Vinícius Júnior conversava ali com os jornalistas. O gatinho apareceu, o assessor da comunicação pegou ele de qualquer jeito, tirou dali e desde então tá dando tudo errado. Desde então é só para trás. Então, o Beto Nacional resolveu fazer a parte dela e lançou essa campanha junto com o Instituto Caramelo. Vamos dar uma sacada aí. Aí, a campanha anti-zica da Bet Nacional, a gente já Foi entrou. esse gatinho aí que enfrentou o Náutico nos aflitos, viu? Tem calma, tem calma, tem calma. Tem calma. Ô, velho, a gente tá fazendo a nossa parte, né? Foi esse, Fred. Foi esse gatinho aí que enfrentou o Náutico nos aflitos. Mas Mas Atos gosta desse Fred, dessa versão do Fred. estão Fred- trabalhando, estão O Fred, trabalhando. o Fred humilde tava demodé já. Não, veja só, o tamanho do gigante que tá vindo hoje não pode ter ninguém. Você tem que ter um mínimo assim pra ter diálogo. Senão Atos pisava nessa mesa O aqui. marsupial que tá vindo tá foda, meu amigo. Mostrei, pô, nem postei a foto, mas fizemos ali a antecipação do que aconteceria, né? Mostrei o Timbu devorando uma cobra coral aqui. pra Foi, você. Celso, na sua pequena, não tão pequena, floresta, seu habitat natural, né? Ah, Teve essa cena aí, né? mas não fui eu que filmei, não, pô. Foi não, né? Não fui eu que filmei, não. Ali foi o Rei das Serpentes. O perfil. Bom, viu? Vou te seguir. Mas, Celso, antes da gente ir pros campinhos, tá? Pras análises individuais, o Náutico fez uma série de provocações, tá? Sim. Ao Santa Cruz. Queria trazer duas delas aqui pra tela. Teve mais, viu? Teve entrevista. Veja teve... só, é só apertar F5, Fred. Não Assim, para, não. mesmo, sério mesmo. Vou trazer aqui pra tela duas. Tava vendo essa agora. A primeira é o post oficial do Náutico ali na Vitória, né? Que é o Timbuzinho. Eu lembrei dela justamente porque é o Timbu. Passa mais um ano sem perder. Né? Com os 6 anos aí de invencibilidade. E tem uns em relação elementos. ao Santa Cruz. Quais são os elementos escondidos aí da imagem? Lá na tela ali, o quadro, ó, final de 2004. Sim. A bandeira do Náutico lá do final de 2004. Ali na TV, o jogo. Aqui um quadro com outro... Vinícius? Mas isso já na outra passagem anterior, tá? Porque é de 21 para 26. Aquela TV lá embaixo. Dá pra reconhecer? É que eu não sei se todos os elementos, tá ligado? Se a galera mudou todos os elementos, mas eu consegui identificar esses. E ali é a final de 2004, que era uma goleada, ou seja, vocês goleou hoje também. A caneta azul, não sei se tem alguma coisa que passou batida, é só uma caneta azul. É só uma caneta azul. Acho que é só uma caneta azul. E detalhe, o copinho tá bonitinho, viu, meu amigo? Esse copinho americano com CNC ali. É verdade. Essa é a provocação. Essa é uma provocação. Vinícius no gol, né? Faz o Pequenininho. O pequenininho, né? Que a gente imagina que o próprio Náutico postou a foto, né? Então, assim... Não, postou com legenda. A foto é do fotógrafo da Globo, né? Não sei Aí, qual o ADM corre sérios riscos de demissão, mas... Aí, Então, a foto que o Náutico postou é Rafael Vieira. Rafael Vieira do próprio Náutico, né? Tem vários ângulos. E ainda teve a entrevista de Vinícius, tá? Porque explicando... Porque ele faz um dos gols, acho que o último gol, né? O último gol dele, né? O penúltimo gol do Náutico, ele faz o balança, o neném, né? E aí perguntaram... Ele tinha feito isso aqui Mas antes. aí primeiro os caras gol. mas eles fazem... ele faz sempre, né? Ele fez um gesto de Bebeto em 94. E aí perguntaram por quê pra ele que ele estava ninando o filho de Paulo Sérgio, que é o Santa Cruz, né? Então, Meu amigo, uma onda. Era melhor, meu amigo, era melhor ter inventado uma gravidez de Taubaté aí, pô. Essa daí foi muito ofensiva, pô. Então, Veja só, em defesa de Vinícius, Foi Sabrina isso Costa- mesmo?
Foi o que eu li no Twitter. Atos. Não, foi isso. Mas Sabina, ele tentou ao máximo não falar. Mas Sabina Rocha ficou em cima. Mas aí Ele podia falou, falar, não, meu irmão. Isso é... Não, Sabina Rocha chegou para ele e Minha falou: tia tá olha, grávida. não, veja, perguntou, você fez ali o Niná ali, tá vindo uma criança? Ele, não, tá vindo não. Ponto. Tá vindo por que você fez isso? Não, é pelo Paulo Sérgio. Aí a Sabina Rocha. Então o Paulo Sérgio tá esperando uma criança? Ele, não tá não. Por que foi? E aí tudo que falar. Aí Mas olha só, na hora que ele fez, tá É, ligado, meu irmão? Já Pra provocar chamou pela pra tudo. metade, né? É, já chamou não, pra tudo. no final ainda falou assim, é que o Paulo é muito polêmico, eu sou mais de boa. De boa. Porra, o cara fez. O cara. Nino! Chamou de pequeno. Pequeno Mas falou. amor. E no final diz. É Paulo Sérgio. É, a culpa é de Paulo Zé, é muito Paulo polêmico. Sérgio fez nada. Fez nada. Nem gol. Fez nada. Nem gol. A bola que chegou na frente dele, ele nem Isso aí ele esticou errou, o pé. é, Nem não- esticou o pé. Não quis nem chegar ali. É. Falou, tá muito fácil, quero esse não. Mas é isso. Então, Deu um gol pra ele, na verdade, né? Que ele deixou passar pra. foi. No fim das contas, foi. E aí, agora, a gente vai pro nosso glorioso campinho para análise dos destaques individuais do Náutico, que a gente, como sempre, vai começar pelo gol. Vamos começar por Muriel. Mais uma vez, meu caro Atos, Muriel participa, né, da fase de construção das jogadas do Náutico, né, em alguns momentos da partida. Não dá para dizer a essa altura do campeonato, acompanhando esse Náutico de Hélio dos Anjos, que é coincidência ou que é um elemento fora da normalidade. Muriel participar do jogo, da criação das jogadas do Náutico, é parte da estratégia de Hélio e de Guilherme dos Anjos. Vou começar por aqui porque é o que eu tenho a criticar, tá? Não tem muito o que a gente falar das participações de Muriel em relação a defesas, porque o Santa Cruz foi um time relativamente inofensivo nesse jogo. E quando o Muriel vai participar dessa fase de construção, ele mostra a mesma fragilidade jogo após jogo. Não acho que é um cara que está melhorando ali com o passar das rodadas. Acho que ele é um cara limitado, né? Com a bola nos pés. E vejo isso quase como uma insistência, né, da comissão técnica do Náutico para que, eventualmente, ele evolua e possa fazer isso de forma mais eficiente. Mas minha análise, pelo menos, é que isso não aconteceu nesse jogo contra o Santa. Não foi eficiente nessa criação de jogada. Mandou bola para lateral, mais de uma vez e tal. Então, eu queria que você fizesse a sua leitura de Muriel, já que não tem muito que a gente analisar aqui de defesa, né? Celso, eu vou indagar a frase preferida de Cássio, com todo respeito. Com todo respeito, A mas quem? eu discordo. Pode A discordar. Celso, viu? Ah, Eita. É a Celso. Discordar, Celso. pode discordar. Eu discordo, eu acho que ele desempenha bem com os pés, na medida do possível, e é algo muito recorrente. Mas Mas, esse mas seu não na tá medida do acontecendo, possível. mas não tá acontecendo, não, velho. Eu acho não. Ele está fazendo exatamente o que o treinador pede e o que o time precisa. Por vezes aparece uma má decisão em algumas situações. Apareceu lá no jogo do Maguari. No ano passado você vai conseguir pegar também situações, isso aí é inegável. Isso você não preocupa Mas- você. Não porque o time precisa desse tipo de jogo dele, e isso é feito com uma frequência alta, o que vai deixar ele mais exposto, tá? Então, ele vai, a qualquer momento, ele pode acabar errando esse tipo de lance, mas é algo pedido pelo treinador e é algo necessário para o time. Então, mesmo quando tenha algum problema, obviamente você vai registrar a falha, se vier a acontecer, mas ela já está num grau de saber o seguinte: uma hora vai acontecer. Porque quando você se propõe a fazer isso, você sabe que existe risco. Então, uma hora pode acontecer um toque ali que não seja o adequado, entregar a bola para o adversário, que porventura pode conseguir chegar ao gol. Eu acho que lá atrás, há uns 5 anos atrás, esse tipo de jogo assustava mais. Hoje em dia, eu mesmo já me acostumei. O Náutico nem faz isso de maneira tão radical como o Fernando Diniz, por exemplo, faz. Mas eu acho que o Náutico precisa dessa dinâmica com o goleiro e eu sou muito satisfeito com a produção com os pés de Muriel. Então, imagino que a sua avaliação dele seja uma avaliação positiva para essa partida. Por não ter participado muito com as mãos, eu vou deixar no amarelo ainda, tá?
Deu um rebotezinho frágil no segundo tempo, mas o jogo já decidido, tá? E no primeiro tempo, na única bola de mínimo risco, mas foi muito devagar a virada de Quirino ali, o giro, qualquer um defenderia também. Eu vou Acho que preferir razoável é isso mesmo. um amarelo de goleiro. Boa. Amarelo de goleiro. Amarelo Muriel. É amarelo de goleiro, a gente tem repetido essa... Amarelinho então para Muriel. E aí a gente se dá ao direito de avançar as nossas linhas e chegar à linha baixa do Náutico. A gente vai começar com o Arnaldo, né? Que foi escolhido aí por Hélio dos Anjos e por Guilherme para começar essa partida, né? Acabou sendo substituído. Tinha a possibilidade de vir Reginaldo de repente. Tá né? machucado, é Atos? Sentiu na última partida, né? Ah, então foi Mas isso. parece que não vai preocupar tanto, não, tá? Foi mais uma questão de resguardar ele, mas eu acho que não é algo grave, não. A questão de Toró é um pouco mais. Preocupante. Talvez demore mais alguns jogos, mas Reginaldo, eu acho que próximo jogo talvez até ele esteja à disposição. E o que é que você achou de Arnaldo? Veja, a minha avaliação de toda a linha de defesa do Náutico, ela vai acabar sendo muito parecida para todos eles, tá? Porque Não foi eu acho exigido, né? não foi tão exigido. A briga do jogo mais ficou na altura do meio-campo durante aqueles Foi. 30 minutos, tá? E depois disso, o Santa Cruz, de fato, aí sim, foi completamente inofensivo. Então eu vou ter uma tendência, a não ser um caso específico ali que a gente vai chegar daqui a pouco, de um jogador, mas eu vou ter essa tendência aí para um amarelo em quase todos. Então Então eu pode vou ir colocar um distribuindo aí. Amarelo para Arnaldo. amarelo para Arnaldo, amarelo para Matheus, tá? E vou colocar um laranjinha aí em Yuri e em Igor Fernandes. Tu achou Pronto. Yuri. Ok. Achou Yuri abaixo ou foi Igor Fernandes? Não, desculpa, eu falei laranja, foi. Entenda o verdezinho lá, os dois. Eu achei o Yuri tá. bem, Também, eu tava estranhando Eu aqui. cheguei a dizer que Atos tem uma rejeição prévia a Não, Yuri, porque todo jogo ele faz uma observaçãozinha em Yuri, e eu achei Não, Yuri... eu adoro o jogador. É o Inclusive, Gustavo Maia veja, eu costumo ser mais crítico, Fred, para os jogadores que eu gosto, tá? Daqui a pouco eu chegar num que eu já fiz muitas críticas e hoje eu tenho alguns elogios para falar dele. Mas Yuri foi um jogador que eu disse para você que estava entre as boas contratações que o Náutico fez e você mandou aquele BM, viu? Isso que eu esqueci, foi? Aquele o quê? BM. BM. Tem BM. calma. Tu acha que tá resolvido já, é? Que danado é isso? PM. Não dá pra falar. É. Não, ele disse assim, o Náutico fez uma boa contratação, essa e aquela. Eu disse Yuri Silva também. Aí ele respondeu com um BM maiúsculo. BM de Merda. Maria. Boa merda. Bela merda. Isso aí. Boa merda. Então, Yuri, ele vai ficar com. Eu achei. Yuri, você achou bem, né? Jogou bem, né? Yuri E Igor Fernandes. Fernandes. Tá, então faz esse ajuste aí, Marcinho. Sou eu que tô fazendo, mas tá morto. Ah, tá. Igor Fernandes e Yuri. Sabotagem. Vem. Sabotagem. Macio sabotagem. Vão de bem, portanto. A gente avança para o meio campo, tá? Onde o Náutico contou com o Enderson, Samuel e Dodô. Ao todo, gol que destravou tudo pro Náutico. Vamos lá. Samuel é um jogador que eu falei que fui crítico de algumas partidas dele. Primeiro que é um jogador que eu espero muito para essa temporada, tá? Eu boto muita ficha nele, é um jogador da base, é um jogador que na reta final do ano passado eu já cobrava que ele poderia ser o substituto de Igor Fernandes, Marco Antônio, né, que teve aqueles problemas na reta final. Boa parte da torcida não acreditava nisso, achava que tinha que ir com jogadores mais experientes, como o Auremir, por exemplo. E só que o Hélio, ele só trouxe Samuel para ser titular na reta final da Série C na última partida, e foi uma partida assim, masterclass de Samuel, foi o melhor da partida naquele jogo. Ele citou Klopp já hoje, pô. Já, pô. Já Você acha citou Klopp. chifre? Não, mas Klopp. Atos fala com naturalidade. É porque Fred não aguenta, assim. Ele é assim. Quem não aguentou foi tu, porra. Ele joga pra mim, pô. Não, eu tava aqui na minha reação foi de Fred, foi depois de Fred. Pode me colocar no foi, não vi, não. Não, porque Atos assim, Masterclass aqui. Eu só vi tu rindo essa hora. Tu riu, foi. BH.
Volte aí, é só voltar lá. muito. Muito. Por favor, Atos. Olá. Bora, Masterclass. Masterclass. Isso. E, É bom, e o Samuel, não perder jogo esse ano, não. Viu? E o Samuel que trabalha a partida contra o Brusque, né? E eu criei uma expectativa nele, e ele foi um pouco vacilante nas primeiras partidas do ano. No jogo contra o Sport, ele foi muito elogiado. Boa parte da torcida, quem faz análise e tal. Contra elogiou quem? muito contra o Sport. É porque Cássio não deixa chamar de sub-20 o Sport, não, mas pode continuar. Se o goleiro não é Vai, sub-20, pô, veja só. Não poderia jogar o sub-20 mesmo, não, né? Se você for pelo rigor o ali, goleiro realmente não. perderia os pontos. Perderia né? os pontos. O goleiro não. Saiu com -3 ali daquele dia. Nessa partida contra o Sport, ele já tinha feito ele fez muita coisa boa nesse jogo. Isso eu reconheci. Qual foi minha bronca com essa partida dele? Para um primeiro volante, tem algumas coisas que é muito caro para mim. E nisso, para mim, ele não foi tão bem. Então, primeiro volante, para mim, não pode errar passe curto. Jamais. É para tentar 35, é para acertar os 35. Se errar um, eu dou um desconto. Mas passou disso, para mim, já não cumpriu com o dever dele. Porque passe 2 metros. Passe 2 metros você tem que acertar se você é um primeiro volante. Se você for um cara que tenta muito passe mais longo, passe mais difícil, que vai, por hora, colocar o time numa situação boa de gol, aí eu vou dando os descontos, porque você está tentando passes mais difíceis, e aí vai você subindo o sarrafo. pode errar alguns. Exatamente, subindo o sarrafo. Agora, não é o caso de Samuel, ele até tem capacidade de dar alguns lançamentos, eu gosto muito quando ele faz algum lançamento, mas ele não está tentando muito isso, ele está só nos passes curtos, e ele estava falhando muito nisso. No jogo de hoje, aí eu não tenho um A para falar dele, porque ele não errou esses passes curtos. Ele participou desse jogo físico que o Santa Cruz se propôs, principalmente nos 30 primeiros minutos da partida. Ele foi muito atuante nisso, brigou demais, ele roubou muita bola, tá? Fez as faltas quando deveriam ser feitas, e ele está muito afiado nisso. E aí sim, faz muita falta jogo mesmo. contra o Sport. Faz muita falta inteligente, tem que fazer. Não, faz parte do jogo do Náutico. Faz parte, tipo assim, se o Náutico for pro ataque, na hora que ele perder a bola vai ter falta. É isso. É isso. Não tem outro cenário. Ou o time arruma um contra-ataque furando a defesa do Náutico e já sair ali da intermediária para frente sozinho, ou então alguém vai ser derrubado entre as duas intermediárias. Isso aí é certeza. Só pegando esse gancho, e aqui não falo de uma arbitragem para o Náutico, é uma arbitragem do campeonato, uma arbitragem pernambucana, de forma geral. Poderia ser o Náutico, poderia ser o Sport, poderia ser o Santa. Esse estilo de parar de toda forma, talvez na Série B, é apenas uma impressão, tá? Posso estar enganado, naturalmente. Mas eu acho que na Série B o Náutico vai ser mais penalizado, mais advertido do que no campeonato pernambucano. Eu acho que a tolerância com o rodízio de faltas, com a quantidade de faltas de parar, na Série B, talvez seja o rigor seja maior do que o que a gente vê no campeonato pernambucano. E aí é nível de arbitragem mesmo. Agora vou com todo respeito para Cássio, porque eu não vejo isso acontecendo na Série B. A Série B sempre permite isso. É muito difícil você identificar esse tipo de rodízio, Cássio. Então, o juiz ele ficar observando que esse time está parando muito o jogo para poder evitar ser contra-atacado. Não vejo isso acontecendo. Na verdade, isso é uma das melhores armas do Náutico. Eu fico com... Eu não gosto quando eu vejo os scouts do Náutico, o Náutico teve poucas faltas. Tem que ter mais. Eu cobro que o Náutico faça mais faltas. Quanto mais faltas o Náutico fizer, como as faltas são inteligentes, quer dizer que o Náutico está mais esperto no que está acontecendo no jogo. E está evitando... Mais ou menos, viu, Atos? Um pouquinho mais ou menos. Mais ou menos. O Náutico tomou 4 cartões amarelos. Nem tanto ao mar, nem tanta terra, tá? Em jogos mais pesados, se essa estratégia seguir com... Porque assim, tá quase que radical. Faz falta em todas as bolas. Veja, o cenário se o Náutico tiver com a bola, for pro ataque, certo? Aí acontece 3 caminhos. O Náutico só tá fazendo isso. Existem 3 caminhos, certo? O Náutico tá com a bola e vai tentar atacar. Tem 3 caminhos. O Náutico faz o gol, o outro caminho é o Náutico toma o gol e o outro caminho é o Náutico fazer falta. O que não foi gol do Náutico ou do adversário foi falta do Náutico. É isso.
O Náutico Tem que ser joga dessa forma. É. Faz Eu só vou parte... trocar o tomar o gol pelo risco do gol, né? Isso, o risco do gol, É, exatamente. Mas o que eu acho é o seguinte, Atos. Detalhe, eu acho que todos os times devem jogar assim, quem se propõe a fazer isso. Eu Também que acho. Tem que jogar assim. Também Eu acho. acho que é falta inteligente, falta. Só que assim, Vai se colocar em risco. eu acho que tá passando um pouquinho do ponto. Tá? Não, Achei. não, ainda tá faltando fazer um pouquinho mais. Mas, Ainda dá veja só, você não tá enfrentando, veja só. Por que eu tô dizendo que tá passando do ponto? Porque você tá enfrentando adversários que roubam pouca bola e Mas tem quando tiver mínima contra chance, adversários, Fred, o que vai acontecer é que não vai ter muitas é situações isso. Aí como vai essa. mudar, vai parar de marcar lá na frente do jeito que tá marcando, né? Exatamente, vai ser Sim, um outro tipo de jogo, um jogo mais Aí equilibrado. eu concordo. Por que isso está acontecendo? Porque o Náutico está colocando outros jogadores porque o adversário quer se defender. Então você vai estar completamente vulnerável lá atrás. Quando você perde a bola, você tem que fazer a falta. Quando tiver esse contexto de jogo de Série B, isso não vai acontecer tantas vezes dessa forma. O Náutico não vai colocar outro jogador jogando contra o Atlético de Goiás lá na Serrinha. Isso não vai acontecer. Então, são contextos de jogos diferentes, mas mesmo assim, o ponto que Cássio disse sobre o juiz ele observar. Veja, a arbitragem brasileira ela é tão fraca, que jamais um juiz ele vai ter a capacidade de entender um rodízio de falta dessa forma para poder punir a altura. Eu acho que o Náutico tem que fazer isso. Eu cobro quando faz pouco. Eu acho que, na verdade, é uma das melhores armas do Náutico. Que continue fazendo. Faz parte. Pra mim faz parte. É o que eu tô falando. Pra mim faz parte do plano de jogo do Náutico. Não é casual, não é algo que. Não, é plano de jogo. É plano de mas jogo. Requer um É plano de redinho de jogo. cuidado. Até porque tem a gente está citando os lances que são faltas, né? Mas muitos lances desses acabam tendo a roubada de bola. O Samuel consegue fazer boas roubadas de bola. E também tem uma coisa, né? Tem que saber fazer a falta, tá? Se você não souber, não, até nisso você treina. Porque tem um tipo de falta que você comete que é tão escancarado que a tendência a tomar um amarelo é grande. Se você saber chegar no adversário, você saber desequilibrar ele, aí você consegue uma falta sem ser punido com cartão amarelo, que é o objetivo final. Então vamos lá. Pra gente fechar aqui a análise do meio-campo do Náutico, Samuel, o Anderson o Enderson e Dodô. Samuel o Mega Verde Paulo Sérgio ali, para mim, Muito bem, então, Samuel. junto com o Vinícius, foi os melhores em campo. Já pode botar muito o bem lá Ender- pra Vinícius também. O Enderson participou muito do jogo brigado, tá? Eu vou colocar aí um jogo bem para o Enderson, porque o jogo aconteceu muito ali perto dele. A gente não teve oportunidade muito de ver esse Enderson que leva cria, a bola. né? Porque o Náutico, na verdade, naquele tempo que antes do primeiro gol do Náutico, o Náutico foi afastado um pouco da área, né? E o Enderson costuma aparecer levando essa bola para o ataque, como o Náutico estava longe da área, nessa parte o Enderson não apareceu tanto. Mas no jogo brigado ali, ele brigou bastante, e aí sim, quando o Náutico consegue fazer o gol, que o jogo muda, aí ele consegue levar essa bola para o ataque e ele fez com qualidade. Então o Verdinho ali jogou bem ali para o Enderson. Dodô fez um golaço, foi expulso por 2 vacilos. Né? Amarelo por indisciplina. Isso. Desconhecimento da regra. Exatamente. Amarelo por desconhecimento da regra, o que é grave, né? Apesar da regra ser recente, mas tomou um amarelo de graça e depois acabou sendo expulso de forma correta. Assistência. Né? Gol, assistência. Gol, assistência, exato. É difícil avaliar. Foi expulso direto, né? Foi inclusive. expulso direto. É. Ele sai com o amarelo e um vermelho. Eu coloquei boa Assistência para o. gol de Vinícius. Porque Paulo Sérgio não toca na bola, não. Sim. A bola passa por Paulo Na verdade, Sérgio. Né? a bola, o Sim, cruzamento- ok. Eu coloco o Verde Paulo Sérgio também para Dodô, tá? Porque eu não dou desconto nenhum pela expulsão, não. Até porque ele tinha que tentar aquela bicicleta. O jogador do Santa, quando ele vai para a bola, ele coloca 2 riscos. O dele e o do jogador do Náutico. Não, O aí dele- eu acho que Matheus que colocou aquilo ali em risco, pô. Não, O jogador do Santa ir pra Não, bola. não. Veja, entenda o que eu tô não querendo dizer. entender. O jogador do Eu vou- Santa eu- disputar a bola dentro da área, de cabeça, pra mim é obrigação. Quem se colocou em risco Sim. e se colocou o outro jogador e a si mesmo em risco foi Dodô. Dodô Eu sei. acertou um chute que podia ter apagado. Ô, Atos, essa aí é. Assim, eu não vejo como o jogador do Santa ter colocado tô Dodô em tentando- risco porque tentou dar a cabeçada. Eu tô tentando reformular, mas eu não Eu achei que você tava querendo defender. Não, reformular.
a bola estava ali e ele precisava fazer aquilo. Quando ele vai, ele sabe que ele corre o risco de tomar uma pancada. É isso que eu quis dizer. Ele corre o risco de tomar uma pancada. Ele foi corajoso e, ao mesmo tempo, ele vai colocar o risco do jogador ser expulso. Foi isso que eu quis dizer. Ele sabe que pode diferente. tomar uma pancada. Não, é que ele sabe que pode tomar uma pancada e ele vai para a bola, como deve fazer. E o bônus disso é que o jogador pode ser expulso. Sim, sim, aí tudo bem, aí tudo bem. O que eu tava querendo só alinhar, né? Você já organizou aí, é justamente isso, que quem fez o fora da curva ali, o que de certa forma, inesperado para aquele lance é Dodô, né? Sim, É com Dodô. certeza. E aí, Mas- a expulsão corretíssima, inclusive o vermelho direto, corretíssimo. Perfeito, Nada, perfeito. nada a acrescentar ali, né? Mas eu acho que ele deveria ter tentado a bicicleta. Ah, tudo bem, Mas tudo o jogo bem. estava resolvido. Por isso que na avaliação aqui eu não vou pesar a questão da expulsão dele, tá? Então, Agora, se ele tá desfalcando o time numa semifinal, aí, meu amigo, Eu acho olha que- o tamanho eu- da bronca. Eu acho que um Mas Olha o não é o tamanho da caso, bronca. Eu não seria punitivo a ele, não, pelo Não, jogo de hoje, pelo coloquei, perfil. eu coloquei bem. Eu só vejo de uma forma diferente. Eu só não acho que ele jogou muito bem. Ele bateu uma falta espetacular, tá? E eu achei que ele fez até uma partida abaixo. Mas não teve jogo para isso, Fred. É o que eu disse desde o começo, sabe? O jogo, por hora, foi para destruição total. Sim, sim. Outra hora entrou no contexto. Veja, se a gente analisar Muito os 30 atípico. minutos até o gol dele de falta, que é espetacular. Detalhe, minha avaliação pra ele é muito boa, porque porra, o cara faz o gol que faz, pra mim, o gol mais bonito do campeonato. É. Tá? Decide o jogo a partir do gol dele. Ele é meia, tá ali pra isso. O cara decide o jogo, então ele é um muito bem, quase que obrigatório. Isso, Tá? isso. E eu não sou punitivo quanto a os dois cartões que ele levou, não, tá? Porque é do jogo. O primeiro é que ele não pode de jeito nenhum, o porque é primeiro- uma regra, eu acho que a pessoa tem que cumprir a regra. Mas eu não vou ser punitivo pra avaliação dele. Agora, eu achei que ele jogou, foi apagadinho nos 30 primeiros minutos ali, tá? Tanto que a melhor bola que o Náutico tem é Vinícius, que encaixa Um toque ali pra Pra ele, do né? próprio Dodô. pra ele e justamente. finaliza mal. Isso, tá, isso. inclusive. A É. bola mascada, né? Mas Dodô Mas aí- ficou muito bem aí, então, tá? Só pra gente gravar. Mas ninguém se destacou naqueles 30 primeiros minutos, Fred. Porque é Não, muito difícil ninguém, você jogar sim, é. você jogar contra um time que tá fazendo o que o Santa Cruz estava. Tá Mas é entendendo? normal também, é tão difícil quanto o normal, né? Não sei, eu acho que 3 zagueiros, 2 volantes e partir só para destruição, assim, não tem como a gente querer achar que ia sair disso qualidade numa partida de futebol, sabe? Eu discordo um pouquinho, Watson. Eu não acho que é o. normal. Por exemplo, decisão, o Náutico foi um pouco assim também, levou gol, sofreu até mais. Mas o decisão, ele não é do nível do Santa Cruz. O Sim, Santa mas, Cruz tem 1,5 milhão. mas não tem na prática, não é no nível da teoria. Não, pô. Não tá, É, não tá na aparecendo. prática, tá mas- muito perdido o mas Santa não- Cruz, pô. Tá muito sem, não sem, na prática, sem saída Mas de não, bola. mas não vai chegar nos 150 mil de decisão. Não, claro. Você ali, você tem valor de físico, você tem valor de experiência dos jogadores. Se esses jogadores eles entram com foco de fazer o antijogo, esse antijogo vai ser aplicado, gente. Mas aí que É tá, eu não achei tanto antijogo, não. Eu acho que o Náutico praticou mais antijogo que o Santa. Qual foi a chance de gol que o Santa Cruz teve durante Os 30 minutos? até o gol de Dodô? Teve Só chance. só o giro de Quirino, Quirino. Isso, exatamente. Mas girou devagar, né? É. Não tinha nem propensão a tentar alguma jogada. Aí que tá. Eu não acho que o Santa foi. Veja, se o juiz não para, que a gente jogou bem errado na hora, Isso. aquele contra-ataque, Isso. que Era o juiz na cara marca do a gol. falta, o Santa Cruz ia sair 2 ou 3 contra 1. Exatamente. E o árbitro, Exatamente. de forma equivocada, não deu a vantagem. Mas aí é supervalorização de um lance. É a mesma leitura de dizer o seguinte: se aquele jogador, Mikael, do Sport, tivesse feito aquele gol, é você pegar um lance só e você dizer, pô, se tivesse acontecido a perfeição nesse Sim, lance. claro, mas o time. Mas vamos lá, Quando os vamos times lá. estão só pra isso, Se o Náutico não tem, se Dodô não tem aquela raríssima felicidade de acertar um chute daquele. Por Já quanto poderia tempo o jogo ia se sair Já, estender? já tava encaminhando para pro intervalo. Por quanto tempo aquele jogo encardido ia se estender? E eu volto a falar, eu não acho que o Santa fez um jogo de vou só destruir. Eu acho que o Santa tava com a proposta clara de verticalizar pelos corredores e tentar explorar as Agora, costas. falta qualidade demais. Falta qualidade Renato apanhando pra da essa bola. transição, Teve justamente. outra bola que eu critiquei Renato. Foi. Foi uma boa descida e Renato deu um passe atrás
de Quirino. Quirino Exatamente. passou, Renato deu um passe das costas. Então, o que eu tô discordando bom, né? um pouco de Atos é que eu não acho que o Santa foi esse time ultra mega defensivo, de postura defensiva. Eu acho que ele foi de escalação defensivo, mas de postura de jogo. Não acho que ele É foi. um time que tem uma falta Esmagado. no meio campo, todo mundo na área, ele demonstra que a única possibilidade de conseguir chegar ao gol seria aquela bola parada. É Mas óbvio não que vai foi, ter não, uma não foi não, escapada. Atos. Aí, desculpa, eu não acho não. Eu acho assim, óbvio não, que é vai- porque assim, você tá pegando um lance que o Santa fez, tomou essa decisão de Não botar foi o time lance, todo na bola não parada, foi- e eu acho que é o normal. Eu acho que é o normal. É a Não foi- principal chance de o Santa fazer gol. Mas não foi essa estratégia do Santa. O Santa não é um time que, tipo, eu vou me segurar aqui e nas faltas que o Santa que o Náutico faz, foi quase exatamente sempre esse time, foi no exatamente esse círculo central, Foi eu vou exatamente botar esse o time. Eu não acho. Eu não acho. Foi Eu acho exatamente que o esse Santa exatamente. se fechou e tava Quando ele tentando começou a explorar as cobrar costas do lateral lateral na do Náutico. intermediária dentro da área, quando ele começou a cobrar lateral na intermediária dentro da área, pra mim ficou claro. Mas eu, Era um Atos, jogador. fazer o quê? Deixa eu fazer Atos? uma comparação. Teve um jogo há muito tempo atrás, 2020, eu acho. Foi 2020 ou 2021, aquele Sport Atlético Mineiro no Mineirão. Que o Sport, 0x0. o 0x0. Que todo mundo criticou e a gente É. achou ótimo. Veja só, Atos tá assim. Tipo, o Santa tem que jogar do jeito que o Atos quer que o Santa jogue, que o Náutico quer. Não, Não, é isso, Atos. não, Veja só. não. Naquele dia o Sport foi bombardeado de E, críticas. e na a vergonhoso, transmissão, tal. inclusive, o tempo É. todo, e eu vendo o jogo achando ótimo. E do o jeito que Sport tava. segurou um 0x0 com o Atlético Mineiro e não caiu. Aí, Atos, aí que a pergunta que eu digo assim, veja só. Por que o Santa faria diferente se fazer diferente seria pior pra ele? Veja, não só existe a maneira que o Santa Cruz fez, tá? Eu acabei de citar que existem contextos que dá para você ir para pura destruição. Se tem o Flamengo. Esse jogo que você está citando do Sport Atlético Mineiro, eu assisti aquele jogo. O Sport tinha alternativas de conseguir chegar ao ataque. O Santa Cruz hoje não tinha, gente. Ah, mas fulano saiu. Veja, é futebol. Uma bola pode escapar ali, o jogador vai correr atrás dela. Mas era o que o Santa Mas, tinha, cara- pô. O Santa tá muito fragilizado, pô. A saída de Andrei Exatamente. acabou com qualquer chance de ter alguém tocando a Agora, bola ali. Eu não pego. Sim, mas aí eu vou constatar essa fragilização. Eu vou dizer, a única alternativa de Marcelo Cabo era isso, sabendo que ele está 9 meses no comando. Eu E acho. foi ele que construiu. Era a única. Foi ele que construiu isso. E ia fazer o quê, Atos? Vamos lá. Vamos pro lado do Santa. Ia Veja botar só. quem, meu Deus do céu? Veja só, para começar, que Marcelo Cabo não fosse o treinador. Ah, mas Já que aí, porra, não era assim. Como é que ele não vai ser o treinador? Vai dizer, ó, galera, é o seguinte, ó. Mas Antes se desse a jogo aqui, eu vou diretoria sair. ficou acompanhando- Se a diretoria ficou acompanhando o time, ficou vendo que não tinha um desenvolvimento, que o time sempre jogou mal, mesmo quando conseguiu subir para a Série D. Aí depois disso, constatado durante todos esses jogos, aí agora eu vou dizer, ele não tinha alternativas a fazer. Fred, era Náutico e Santa Cruz, pô. É um clássico. O Santa Cruz estava jogando em casa, só com sua torcida. Se a gente achar agora que só dá para fazer com um time de 1,5 milhão, mesmo que não pareça ter 1,5 milhão, mas é 1,5 milhão. Mas às vezes é isso, Atos. Veja só, eu não tô falando que pro Santa. Veja só, eu não tô falando assim, o Santa, em dezembro, tinha que fazer um jogo. Só poderia jogar dessa forma contra o Náutico. 1,5 milhão deu errado. Se tem 1,5 milhão aí, deu errado. É isso que eu quero dizer. Veja só, esquece esse 1,5 milhão. Agora é como corrigir. Veja, tá jogando 1,5 milhão e você não tá Porque vendo o nada. Pedro Costa, por exemplo, o Pedro Costa, o lateral direito, que até tinha um perfil Meu amigo, interessante. fraquíssimo. Todos os jogos dele são horrorosos, pô. Decisão conseguiu jogar contra o Náutico e o Santa Cruz é impossível jogar contra o Porque Náutico. tá encaixado, decisão melhor que o Santa. E o Santa teve um jogador expulso com os Porque 40 a minutos. gente tá concordando e discordando ao mesmo tempo. Veja só. O Santa é O próprio horroroso. Santa O Santa 3 joga a 0 muito mal. decisão. O O próprio Santa ganhou 3-0 do decisão. Porque o goleiro levou um frango. Porra, em 2 minutos o goleiro leva 2 bolas. É muito fácil ganhar o jogo também. Tá? Mas vamos lá. Tava chatinho o jogo, mas era muito no começo. Mas vamos lá. Eu quero dizer o seguinte: veja só. A gente tá concordando de um ponto. O Santa é fraco. Certo? Bem fraco. Até aqui. Concordamos, certo? E como é que ele vai? Ele acabou de perder no Retrô. Chegou a ser dominado pelo Maguari no segundo tempo. Tá? Como é que ele vai chegar e vai dizer agora contra o Náutico Cavalo do eu vou campo. jogar? Eu acho que ele só tinha que se defender e tentar contra-ataque. Não. Pra mim tinha alternativas que daria pra fazer. Não é essa limitação toda, não, gente. A gente tá falando do jogo Náutico e Santa. O Náutico não é o Flamengo. O Náutico não é o Flamengo jogando com o time da Série C, não, pô. É óbvio que dava pra poder fazer alternativas e jogar diferente. Marcelo Cabo, que é muito fraco e tentou fazer um jogo só de destruição e tentando apelar pela bola parada. Pra mim, a leitura do jogo é essa. Eu Não tenho discordo. nenhuma dúvida Eu disso. não acho que o jogo foi esse, não. Eu acho que o jogo ficou assim depois da expulsão do jogador do Santa, né? Aí- Quando o Náutico fez o gol, pra mim, já tinha implodido qualquer chance daquele Santa sobreviver
na partida. Inclusive, os pouquíssimos minutos entre o gol do Náutico e a expulsão, tá? Já deixava claro que aquele Santa não saía, não tinha o que fazer. E eu até cheguei a falar isso, a gente tava fazendo react ao vivo. Se fosse tentar o jogo, eu falei, o Santa, a partir de agora, tá entrando numa curva de risco altíssimo. Se for tentar jogar. Aí vem a expulsão, e depois da expulsão, aí não tem aí nem... eu já trouxe a outra problema. É o Náutico que vai decidir quanto vai ser o jogo. Foi. Porque Hélio dos Anjos fez o segundo gol e começou a trocar. É o Náutico que ia decidir se quer dar de 3, de 4, de 7. Exato. Porque tamanha facilidade que o jogo se desenhou no segundo tempo. Mas vamos lá, seguindo. Dodô ficou com muito bem, Vinícius também é muito bem, tá? Que Muito já bem. tinha sido... Pra mim, o melhor em campo, Vinícius. Pra mim também. Dessa vez, e não foi só os lances de gol, porque acho que foi o jogo passado que o Vinícius também fez gol, e ficou parecendo que a única coisa que ele fez foi ali o gol e uma assistência. Ele fez um gol, deu um gol e assistência. Dessa vez, não. Ele já estava tendo jogadas assertivas durante toda a partida, tá? Então, dessa vez o Vinícius foi bem durante todo o jogo, então, muito bem para Vinícius. Muito bem, então, para Agora, Vinícius. Inclusive, é o único cara que nos 30 minutos antes do gol consegue uma bela jogada Para Dodô. O que passe, quebra, o passe que quebra a pra Dodô é dele, né? marcação e deixa Dodô na cara Na da verdade, diagonal da grande área, na quinta da grande área, em vez de cruzar, ele dá uma enfiada rasteira e deixa Dodô em condições de finalizar. Muito bom toque, de fato. Então, Dodô melhor em campo, tá? Com muito bem. E aí a gente vai para Júnior Todinho, que se envolveu naquele lance da expulsão, cortou ali o supercílio. E Paulo Sérgio, que dessa vez passou em branco. O Júnior Todinho vai ser um amarelo, pode colocar o amarelo nele aí, apesar do gol. Ele ainda não está num ritmo adequado, tá? Então, é um jogador que vem recebendo muitas críticas, inclusive no jogo de hoje. Por que Juninho não mas foi é pra aquela campo coisa. hoje, Atos? Não era um jogo ideal pra ele ter Ele dado foi a para campo, né? minutagenzinha, Ele tava no banco. Não, eu não escutei, Fred. Por que Juninho não ganhou minutagenzinha? Um jogo tão... Parece um Ah. jogo ideal pra Juninho ter ganho minutagenzinha. Veja, previamente, quando se colocou que ele poderia estar no banco, eu estava bem reticente a essa possibilidade. Aí fui surpreendido com a confirmação, né? Não a confirmação hoje da escalação, mas porque nos últimos dias aí já tinha chegado a informação de que realmente ele ia para o banco. Isso já me surpreendeu. E para o jogo de hoje, eu acho que porque o Náutico facilitou demais a partida e pela atmosfera que estava no segundo tempo, que a gente tem que concordar nisso, que foi uma atmosfera completamente atípica, né? Diferente do jogo contra o Sport, o Náutico tinha tudo ali para poder fazer 5, 6, 7, 8 gols. Eu acho que hoje não, por causa da atmosfera. De muito protesto da torcida do Santa, os copos arremessados, sapatos, sandália, o gramado ali cheio de objetos, né, atirados pela torcida do Santa, e a gente viu ali que não aconteceu o jogo praticamente durante os 15 minutos. Os jogadores estavam andando em campo dos dois times, tá? Dos dois times, os jogadores praticamente estavam andando ali, sem querer muito jogo, sabe? Então, eu acho que por isso, por não ter jogo, ele não quis botar o Juninho, até porque, veja só, teve um jogador que ele botou no segundo tempo, Fred, que foi o Luiz Felipe, que entrou para apanhar, né? Tudo que aconteceu durante a partida, a turma juntou a raiva e descontou no coitado do Luiz Felipe. Luiz Felipe, assim, ele apanhou. Teve uma hora que ele olhou para a Balotelli e disse: meu irmão, o que tu tá batendo em mim, porra? Eu não fiz nada até agora, porra. Então era um jogo de risco. Por estar com os nervos ali à flor da pele, você coloca um Juninho e recebe uma butinada, ele machuca. Então, acho que foi mais uma contenção de danos. Muito bem. E aí, pra gente fechar, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, eu vou dar um descontinho aqui para ele, vou deixar ele com amarelo. Não participou muito da partida. Verdade. Passa em branco, né, como centroavante. Fez um corta-luz mas... pra Vinícius? Furou, né? Furou a bola. Né? Furou, porra. Pô, ele foi bem construir a piadinha interna com o Vinícius. Sobe pra bem, então. Não, deixa eu dar amarelo. Paulo Sérgio aí com razoável. Dessa forma a gente fecha os titulares, tá? E vamos agora com as escolhas de Hélio Guilherme pro decorrer da partida. Veja, vai ter um jogador, já vou começando a citar eles. O Índio e o Auremi aí não teve jogo. Aí eu vou deixar em branco, tá? Verdade. Meu Deus. Os times ali estavam andando em campo ali, esperando
o tempo acabar, enfim. O Fanderson, eu vou deixar um amarelo ali, dessa vez não comprometeu, às vezes ele entra e deixa o adversário escapar, dá muita distância para o atacante. Dessa vez não aconteceu, mas porque o Santa Cruz não conseguiu fazer nenhuma jogada em cima dele. O Luiz Felipe, eu gostei um pouco, mas não o suficiente para poder melhorar a cor. Vou manter o amarelo. Agora, o Felipe Saraiva, eu vou colocar um laranja aí. Porque o Felipe Saraiva, ele entrou de espécie, porque ele entrou um pouco antes, né, quando ainda estava tendo jogo. Veja, se o Felipe Saraiva ele entra com vontade de jogar, como ele entrou contra o Sport, naquele contexto daquele segundo tempo, o Náutico poderia ter, de fato, produzido mais nesse segundo tempo, chegar até a mais gols. Mas se dependesse do Felipe Saraiva, esse jogo tinha sido até menos, teria sido 2-0 só. Porque o Felipe Saraiva entrou muito disperso, chegou até a irritar. Então, fica aí mal para Felipe Saraiva. E esse foi mesmo, a gente comentou na hora, né? Foi. Teve uma cena que a gente fez o react do jogo, né? Não sei se na televisão comentaram alguma coisa, mas a gente riu muito. Foi o Yuri, né? Uma bola que, porra, Felipe Saraiva deveria ter tocado, bola clara pra tocar, não tocou. Yuri faz assim, ó. Sou do teu time, pô. Eu acho que ele fez assim, ó. Porra, eu sou do teu time, caralho. Tu viu isso? Eu Então, achei sensacional. Oh, Ele muito bom. Puto. Mas assim, mas foi brincadeira o Foi, foi pô. tocado. Ele botou pro escudo assim como ó, porra, é o mesmo time, caralho. É porque é 4-0, tá? Mas se esse jogo fosse 0-0, era pra vermelho aqui. E agora, pra gente fechar, tá? A nossa análise de destaques individuais, vamos falar da dupla dos Anjos, Guilherme e Hélio. Um verdezinho aí pros dois, fazendo um excelente trabalho, como eu disse, não só no campo, né? Mas começou lá atrás, na montagem do elenco, que os dois no final vão assinar. Começa mais atrás ainda, né? Começa com a condução desse time, né? O acesso Isso. E um controle muito grande do grupo, dos jogadores que fazem parte. do futebol do Náutico como um todo, né? Eu achei interessante que Fred, por algumas vezes, citou que o Náutico já entrou com clima de decisão na primeira partida. Muito. Isso Aquele jogo uma chamou muita construção atenção. do comando técnico, tá? Porque é o que você quer. Você quer construir isso, mas muita gente não consegue, tá? Um dos maiores problemas que existe no futebol é você não fazer daquele elenco um grupo focado num objetivo. Isso é uma das coisas mais difíceis, porque isso não se vende. Isso você não chega no mercado e compra, me dá aí interesse do elenco para poder chegar Não no tal não tem. Você não compra isso, você tem que ir construindo. E é Isso é uma difícil. construção diária e que se quebra com muita fragilidade, inclusive. Né? Isso. É muito E Hélio difícil. tem a capacidade de conseguir isso. Eu já vi treinadores passando por Náutico que os jogadores, eu posso citar, não tem problema não, Marquinhos Santos, Alan Al, horrível, Dado Cavalcante, para mim, eu acho que de todos os treinadores que treinaram o Náutico nos últimos 3 anos, o Náutico na Série C, Dado Cavalcante ainda consegue ser o pior. Esses treinadores, você olhava para os jogadores do Náutico, pelas informações que você também tinha de bastidores, era como se eles fossem CLT. Chegava no clube, batia o ponto, você não tem nada ao que reclamar sobre ele ali Assiduidade, pontualidade, essas coisas, né? Eles estão corretos, mas não tem aquele algo molho, a mais que o molho. futebol precisa. Exatamente. O futebol precisa de algo diferente. Precisa que o cara se doe de alma para o clube, para os objetivos. Senão o resultado não vem, não. A não ser que você faça que nem o Flamengo e o Palmeiras, né? Derrame dinheiro, aí a parte técnica toma conta de tudo. Mas não é o caso da nossa realidade. Isso Não. posto, a gente finaliza aqui, tá? O nosso campinho. E antes de a gente fechar essa nossa super cobertura, vamos dar uma olhada também na questão da classificação, porque o Náutico, ele garantiu presença nas semifinais e com isso garantiu também a vaga na Copa do Brasil em 2027, que é algo muito importante para os clubes brasileiros de maneira geral, mas que tem um impacto diferente nos times que têm menor poder aquisitivo. Vou colocar dessa forma. Celso, líder absoluto, né? 15 pontos, 16 gols marcados, um gol sofrido, tá? Garantidíssimo na semifinal, como você já trouxe automaticamente na Copa do Brasil. Fizeram uma pergunta, Cássio, mais cedo no chat, se é o primeiro time classificado para a Copa do Brasil 2027.
Caramba. Eu acho que sim, tá? O Campeonato Alagoano Não, já andou, mas eu acho que sim. O clube da Série A não tem vaga automática, Não, não. não, para mas 27 tem que permanecer na Série A, Tem né? que ficar na Série A de 27. Eles têm que. O Flamengo Olha, precisa não ser É rebaixado. curioso porque a pra maioria dos garantir sua estados vaga. tem quartas de final. Então, não, tipo, o cara não tá na semifinal. O único que não tem é Alagoas, e como tem a mesma quantidade de times, talvez em Alagoas. Mas ninguém tá na mas não tem semifinal. 4 vagas. Não, já acabou, já tá todo mundo na semifinal. Ah, sim. Tem 4 vagas. Tem 4 vagas? Mas eu acho que uma pode ser. Agora eu tô me Então, a gente não sabe decorado. Porque tem a Copa Alagoas, não sei, Isso. a distribuição. Não tem, Alagoas tem 2 rodadas ainda, a fase de grupos, a primeira certo. fase. Tem 2 rodadas. Fase Tá na acabou, quinta porque rodada. começou depois, né? Não, mas porque Isso. só tem 7 datas. E é sete- direto é. semifinal, pô. 7 rodadas e depois vai direto pra semifinal, exatamente. Mas ainda tem 2 rodadas. CRB tem 13 pontos, CSA Então, tem o 11 Náutico pontos, possivelmente Asa tem 11 pontos e Muricy tem O 7. Náutico possivelmente é o primeiro, É. tá? A garantia vaga na Copa do Brasil. E com esse saldo também vai ser o primeiro, tá? Na classificação geral. Aí ele vai para um desenho de ver quem vem para a semifinal contra o Náutico. Eu diria que a tendência hoje é que o Náutico espere um vencedor de Santa e Maguari, podendo ter uma curva no caminho aí para um Santa e decisão. É a tendência. Eu acho muito difícil que o Santa seja terceiro, tá? Acho muito difícil. O Santa tá meio que num all-in. Quarto ou segundo? Ou ganha do Sport e vira segundo, tá? Depende de outros resultados, inclusive do próprio Maguari Sport no meio de semana, né? Que vai ser à tarde, acabou de mudar o horário de novo. E se o Santa for quarto, ou quinto, o Santa entra do lado da chave do Náutico e haveria aí um reencontro, né? Se o Santa se classificar No eventual semifinal. de uma semifinal, tá? Deixa eu ler alguns superchats, Celso, que chegaram aqui, tá? São poucos superchats, dá pra gente ler de forma mais rápida, tá? Entre amigos e inimigos de Atos. Ele que explique aí, tá? Jorge Sanguineto, amigo ou inimigo, Atos? Veja só, eu tô tentando entender o que é que ele fez indo para uma outra live dizendo que o Timbucast estava propagando ódio em cima da torcida do Sport. Eu quero saber o que trecho foi esse que isso aconteceu. Um abraço ele mandou pra você, mandou risadas. Um abraço pro Não meu quero, amigo, não Atos quero, não Júnior. quero muita conversa, não, porque se ele fez isso na brincadeira é que não faz sentido nenhum, né? Ele foi de uma outra live fazer um superchat desse. Eu tô até agora sem entender. Tentei procurar ele no Clube 45, ele não estava lá. Tarcísio, por isso que eu falei, entre amigos e inimigos, Tarcísio amigo, o Náutico tem que pegar time pequeno e vencer por 4-0, resultado completamente normal, tá? É o que Tarcísio manda aí no superchat. E Gustavo, tá? 1981, diz que dos nossos 2 reacts, 100% de aproveitamento pro Náutico, tá? Verdade. Também, 100% de aproveitamento. Narrei 8 gols do Náutico Isso. em 2 jogos. O menor gol do mundo, né? O menor gol do mundo. Bateu, guardou. Gol. O Náutico, amanhã, nessa segunda-feira, a gente vai trazer um raio-x, tá? Com uma análise dos 20 clubes da Série B nessa temporada. O que é que cada um está fazendo dentro dos seus estaduais? Ainda vai ter um levantamento desses números, mas a gente toda semana traz também, e vai ter nessa segunda-feira, o raio-x dos estaduais. Pelo que eu vi acompanhando, caso não tenha algo aí que esteja passando despercebido do meu radar, tá? Na Série B, só o Náutico tem 100% de aproveitamento, tá? Na Série A, o Bahia tem 100% de aproveitamento, ganhou mais um jogo hoje, ganhou o Clássico, tá? E o Náutico na Série B, tá? O Londrina, que é um primeiro colocado parece, não tem 100%, os outros que vinham com 100%, CRB empatou com o CSA, Vila Nova perdeu do Atlético Goianiense. Então, se eu não estiver enganado, tá? O Náutico é o único time da Série B com 100% de aproveitamento até aqui, tá? Que é um início de temporada perfeito, tá? Ponto. Os reforços estão agradando, a estrutura tática do time existe, tem padrão de jogo, tá? Tem padrão de jogo, tem variação. E eu acho que o Náutico está exatamente onde queria estar, não é nem onde deveria estar. Eu acho que é onde queria estar. A partir daí, vai demorar um pouco, até porque já passaram os 2 clássicos, vai demorar um pouco a gente ter
um novo teste de força para o Náutico. Tem que saber o que vai fazer, né, e como manter o trabalho numa curva de alta, mas é um início de ano que o Náutico se coloca, tá, Atos, não só como favorito ao título estadual, e é nesse momento, porque o maior adversário, que seria o Sport, ainda precisa de desenvolvimento. O Sport é um time que basicamente é uma enorme interrogação. O Náutico vem na crescente, na verdade. Exatamente. Agora, vai ter um período aí sem grandes jogos de força, tá? E possivelmente só numa eventual semifinal o Náutico volta, tá, a ter um teste, pelo menos de nível de pressão maior, mesmo que venha com um adversário intermediário, um Retrô, um Maguari, um Decisão, tá? Se não vier um clássico. Falados. Só para registro, até porque se você perguntar se eu acredito nisso, eu não acredito, mas o Náutico ainda tem ação no STJD para poder ser julgado em relação à Copa do Brasil, tá? Então, Tem a turma lá pouquíssimo ainda tem tempo, essa né? Porque esperança. o sorteio é quarta-feira. E aí Seria o quê? Uma inclusão ou no lugar do trocar o Maguari? lugar do Não, trocar no lugar do Maguari. Muito difícil, Atos, porque os potes já estão formados e o Maguari, se não me engano, é do pote 1. Isso. E aí o Náutico não pode ir pro pote 1 pelo ranking, mudaria toda a lógica do campeonato, dos potes já criados, ia interferir em E terceiros, mais ia do que mudar isso, time assim, falando assim, a vaga não é do Náutico. Ou seja, o Maguari ficou em quarto lugar, o Náutico caiu nas quartas de final. Não tem a classificação, não está tendo a classificação pelo ranking, tá todo mundo entrando nos estaduais. Assim, deve ter uma base jurídica maior, mas assim, O argumento do Náutico eu não consegui alcançar como a vaga não seria do Maguari. O argumento do Náutico é que era prevista uma quantidade de vagas para o Pernambucano, e aí, tendo o aumento da vaga, essa vaga não automaticamente teria que ir para o Campeonato Pernambucano, e sim através de ranking. Esse é o argumento do Náutico. E se o Náutico conseguir, veja, eu não acredito, tá? Mas se o Náutico conseguir, não muda só a vaga do Náutico, né? Muda a vaga de uns 15, Veja, 20 times. exatamente, esse entendimento não valeria só para o Náutico. Aí, meu irmão, Não. veja, o sorteio é quarta-feira. Não vão mudar nada, pô. Acho Não vão mudar. É muita consequência. Não, pô. não vão a mudar nada. CBF Seria muita inconsequência É. da CBF mudar isso aí, né? Você abriu a porta, a caixa de Pandora. Não, mas sem contar que a Copa do Brasil ela foi ampliada para priorizar as vagas através dos estaduais, não pelo ranking. Isso. Então assim, seria até um contrassenso se a vaga Exato. de ampliação da Copa do Brasil fosse tirada do estadual para ir pro ranking. Mas enfim, o STJD decide. Isso. O jurídico do Náutico vai apresentar os argumentos dele. Aí eu tô dando minha opinião vendo do que tem acesso sobre essa história. A minha única dúvida, e é por isso que eu citei mais isso, é porque eu não sei como é que é o trâmite do STJD, eu sei que está para ser julgado. Aí, por ter essa questão do sorteio que você acabou de colocar, eu não sei se isso faz entrar numa urgência, e isso pode ser julgado nos próximos dias, no começo da semana, não sei. O que eu sei é que a última informação que eu tive é que está lá na fila para ser julgado, tá? E acreditam que vai ser julgado. Eu não acho que vai ser, não vai ter mais julgamento, arquiva-se. Eu acho que esse julgamento O vai fato do acontecer. Maguari ser um dos times da primeira fase atrapalha ainda mais o Náutico. Porque é o que vai ser jogado primeiro, sabe? O Náutico tem um ranking muito melhor do que o Maguari, obviamente. Então, assim, interfere no que já está definido. E, veja só, se tiver que fazer qualquer coisa, tem até quarta-feira. Porque na hora que definir o sorteio, tá? Aí não tem mais o que fazer. Não tem como pegar um time que tá achando que vai jogar a segunda fase e dizer, já teve o sorteio, mas agora tu vai jogar a primeira fase quarta-feira que vem. Isso influencia na cota. O time que for jogar para a primeira fase vai perder metade da cota, pelo menos. Isso. Se nos classificar, principalmente, né? Não, porque ele vai jogar na segunda fase. Vai ganhar, sei lá, 1 milhão. Aí vai para a primeira fase, a cota não é 1 milhão, não. Uhum. Até Minhoca falou, seria o quê? 200 mil? É bem Bem menor. menor. Enfim. Muito bem. Dessa forma, a gente vai chegando ao fim de mais uma super jornada. Me despeço aqui de Fred, do Maestro, de Atos